Então, pessoal, em relação às culturas agrícolas, a definição delas vai depender da vocação que vocês querem, do que vocês querem produzir, né, da escolha das culturas. O sistema inicialmente proposto que a Embrapa desenvolveu para as regiões onde não tem possibilidade de 2 safras anuais, entrava-se com arroz, área de cerrado, porque o arroz era uma cultura mais rústica e desbravadora num cerrado recém-aberto. Viria com a soja no segundo ano e já entraria com a braquiária. Então a soja aqui eu ia chamar de ano 0, né, para o eucalipto, não tem um ano. Aqui ano 1, o eucalipto com 1 ano, cerca de 6 metros de altura. No ano 2, o eucalipto 12 ou mais metros de altura, e já entraria com braquiária e pecuária na sequência a cada 2 anos, ciclo de engorda, né? Então, de 2 em 2 anos, entrando gado magro e saindo gado gordo. Então, seria essa a sequência até mais ou menos 11 anos, pelo menos, para a retirada desse eucalipto em linha simples para serraria, que tem um valor agregado lá de 160 mais ou menos reais o metro cúbico de madeira em pé, ao contrário da madeira para energia, que é 30 o metro cúbico. Lembrando que você tem que ter uma estrutura para a serraria ou ter alguém que te compre essa madeira. O Abílio optou por vender madeira para energia justamente pela dificuldade de montar uma serraria, porque ele é empregado da Embrapa e não tem tempo de estar na fazenda o tempo todo, ele vai finais de semana para lá. Então não é viável para ele, por isso que ele está vendendo para energia. Mas para quem tem a opção de vender para serraria é muito mais vantajoso. Arranjos mais largos permitem essa mecanização, então eucalipto, linha dupla, 10 metros, aqui no sul cevada, girassol, arroz, sorgo. Lembrando que é interessante, então, por exemplo, essa cultura, onde tem possibilidade de 2 safras, por exemplo, aqui em Goiás, eu entraria já de cara com soja mais milho, tomando cuidado para esse milho não sombrear, o eucalipto não causar dano, no ano 0. No ano 1, soja, milho, e já entraria com plantio. Então, soja mais milho, mais braquiária, mais profundo, cerca de 8 centímetros, para que ao colher o milho eu já tenha a braquiária estabelecida ali. Então, esse seria um comum, por exemplo, aqui na região de Rio Verde, uma possibilidade. Só que ao invés de milho, e eu posso usar o milho também, ou sorgo, no primeiro ano eu poderia usar o sorgo, que é mais baixo e vai competir menos com o eucalipto, porque no primeiro ano o eucalipto com 6 meses vai ter 2 metros de altura no máximo, e o milho vai estar competindo diretamente com ele nesse ano 0. No ano 1 não. E é interessante, às vezes, usar essa segunda safra para silagem. Por que para silagem? Porque o meu foco principal não é a cultura agrícola, e sim o gado. Eu vou manter gado por mais tempo. Então, às vezes, se eu fizer silagem, eu tenho alimento para esse gado durante o período de seca. E eu não preciso entrar em toda a propriedade com integração. Eu posso ir fazendo rotações, entrando com parte da área a cada ano, de modo que eu sempre vou ter plantio no ano 0, 1 e sucessivamente. Então eu sempre vou ter cultura agrícola no sistema, e essa cultura agrícola sendo utilizada para suplementação desse gado na época seca. Outras alternativas, então sorgo, milheto, mandioca, abacaxi, várias culturas são possíveis dentro da integração lavoura, pecuária, floresta. Lembrando que
elas são restritas a quando tiver sol. E aí eu posso mudar essas culturas também. Eu colocar culturas manter culturas por mais tempo, colocando culturas que são mais tolerantes a esse sombreamento que vem com o decorrer dos anos. Aqui mostrando a questão do milho, 24 meses, o eucalipto vai estar com quase 20 metros, então no espaçamento 10x4. O que vocês veem? Que no monocultivo eu tenho um rendimento de 4,2 toneladas nessa região que foi testada. E já com os eucaliptos eu caio isso para 1 tonelada, no máximo 1,5. Então eu tenho uma perda de produtividade de grão muito grande. Então esse milho ele só pode ser usado para silagem, vai ficar uma silagem ruim, né? Pouco proteica. Justamente por causa disso. Aqui até 10 metros, pleno sol, e aqui próximo ao eucalipto. Isso aqui a gente já viu. Então tem o eucalipto aqui. A radiação ela cai bastante. Então a radiação ela cai beirando 50% e varia para 70%, pensando no 10x4. E aí a produtividade do milho ela aumenta muito, de 600 quilos a quase 4 toneladas por hectare, já distante na linha, né? Então tem toda essa diferença. A soja ela não perde tanto, pensando naquele segundo ano. Ela já não tem tanta perda do segundo ano, terceira safra, 2 anos de eucalipto. Então, por isso a gente opta, em geral, 10x4, manter somente cultura agrícola no primeiro ano e segundo ano já fazendo a rotação para pastagem. Se eu aumento esse espaçamento, eu posso manter culturas, de aumento de 10 metros esse REC, eu posso manter cultura agrícola por um tempo um pouco maior. Então a soja ela não tem tanta perda de produtividade do monocultivo para os mesmos clones com 24 meses. Então a soja não perde tanto quanto o milho perde muito. Na rotação desse segundo ano eu entraria com linhas de braquiária e a braquiária com milho e a braquiária nas entrelinhas do milho mais profundo, né? E aí, ao colher o milho na segunda safra ou na primeira, né? Eu teria uma pastagem já em formação, já semeada. Ou simplesmente já faço a rotação e entro com o milho. Em vez de entrar com cultura agrícola, eu já entro com o milho no começo, formando essa pastagem e já entrando com gado. Também é uma possibilidade. Existem alguns mitos, né? Então, pastagem diminui o rendimento com as árvores. Isso, na verdade, não é verdade. Eu tenho até uma melhor palatabilidade, até 60% de sombreamento. Animal danifica a árvore no começo, depois raramente, mas pode ter alguns danos. Só cresce invasor e pasto de baixa qualidade no subboste de árvore. Não é verdade. Desde que manejado, desde que tenha luminosidade e bem adubado no tempo, vai ter pastagem de boa qualidade. Então nós temos como interação, primeiro, deposição de folhas do eucalipto ou da cultura florestal, né, que pode ser qualquer uma, na pastagem, formando e dando a ciclagem de nutrientes, que a raiz da espécie florestal vai pegar nutrientes lá no fundo do sistema, um nutriente que não poderia ser aproveitado pela cultura agrícola, principalmente pastagem ainda tem o sistema radicular profundo, e trazendo de volta para o sistema. Tem um incremento de matéria orgânica, melhora a estrutura do solo, tem um maior sequestro de carbono, e os animais reduzem gasto com controle, com calor e tudo mais, e
comem mais, diminui o risco de incêndio nas áreas por causa da menor insolação, a gente vai ver isso. Aqui mostrando então um controle de mato competição pelo gado. Existe diferença morfofisiológica tanto na parte aérea quanto subterrânea no ambiente. É comum, é interessante conhecer essas principais relações que acontecem. A primeira delas, em relação à radiação solar, o componente florestal ele vai diminuir a insolação. Então tem que tomar cuidado com a densidade de árvores per hectare, a arquitetura de copa, ou seja, copa muito globosa vai sombrear mais, e o arranjo espacial do sistema. Então, se eu tenho muitas linhas bosquete, embaixo do bosque vai ter menos insolação e vai ter realmente uma perda de produtividade. Se eu tenho linhas no máximo triplas, eu não vou ter essa perda de produtividade dentro. O componente agrícola é aquela questão, de acordo com o arranjo florestal, quanto tempo eu vou conseguir manter a cultura agrícola e qual cultura agrícola, né? E fazer a rotação com pastagem, escolhendo variedades tolerantes ao sombreamento. A gente vai ver algumas variedades tolerantes aqui nesse material daqui a pouco. E o componente pastoril, escolher espécies que se adaptem ao clima do local. Então, espécies que se adaptem e que vão ter uma melhora com a melhora do microclima, né?